momento principal do culto desta noite, o momento em que a palavra de Deus será pregada aos nossos corações. E eu convido vocês, meus irmãos, a abrirem a palavra de Deus no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 9. Os irmãos que nos visitam nessa noite, nós temos feito a exposição pela manhã do livro de Gênesis e à noite do primeiro evangelho, o Evangelho segundo Mateus. Hoje nós vamos fazer uma leitura dos versículos 14 ao 17 e a exposição desses versículos no sermão dessa noite. Mateus, capítulo 9, versículos 14 ao 17, assim diz o Senhor. Então vieram a ele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhes Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Até aqui, meus irmãos. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por tua palavra. Abençoa-nos mais uma vez com ela na proclamação, Senhor. Que o teu Santo Espírito nos ilumine e nos dê o devido entendimento. E torna, Senhor, no nome de Jesus, o nosso coração propício para a tua verdade. E que sejamos transformados por meio dela para o teu louvor. Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos vivido em meio a uma sociedade doente. Não são mais raros os casos de indivíduos com dificuldade de compreender e compartilhar dos sentimentos dos outros. Porém, não se trata apenas de uma questão de falta de compaixão pelo próximo, porque eu me refiro a indivíduos que tendem a agir sem pensar nas consequências, muitas vezes cometendo até mesmo atos ilegais ou prejudiciais ao seu próximo. São pessoas que não esporadicamente têm explosões de raivas intensas e incontroláveis, indivíduos que veem sempre como superiores aos demais e acreditam que devem ser o centro de todas as atenções. E não apenas isso, devem ser obedecidos e acreditados cegamente. Estes raramente sentem culpa ou arrependimento por suas ações, por suas falas, mesmo quando ofendem ou causam dano a outros. São pessoas manipuladoras que mentem com facilidade para alcançar seus objetivos. São dissimulados muitas vezes. As redes sociais têm exposto o perfil dessas pessoas e de outras que também não ficam por baixo. Nós temos vivido nessas últimas décadas um terrível problema que é reconhecidamente intitulado de desigrejados. Pessoas que, decepcionadas com os homens, decepcionadas com outros pecadores, abandonam as suas igrejas, com rancor e ódio em seus corações. Quando não o fazem peregrinando de igreja em igreja, mas sem se fixar em nenhuma delas, mantendo tão somente uma religiosidade, o que faz parte do cerne de todo ser humano, mas sem querer compromisso com nenhuma. São críticos, ácidos, terríveis. Logo, irmãos, trata-se de um mal que tem existido não agora somente em nossos tempos, não agora somente em nossos dias, não apenas nas últimas décadas, mas desde a queda.
Durante o ministério de Jesus, por várias vezes o Senhor lhes expôs a hediondez de suas críticas contra a graça salvadora de Deus. Destes indivíduos que muitas vezes se apegam a tradições de tal forma e aos sofismas dos homens que corroboram com os seus desejos, os desejos mais íntimos de seus corações, que chegam até mesmo a blasfemar contra Deus. Indivíduos esses que acabam por desenvolver uma falsa religião, um outro evangelho. E é interessante porque quando lemos um texto como esse, é comum, extremamente comum, pensar nos escribas e fariseus do primeiro século. No entanto, não só existiram pessoas assim entre os escribas e entre os fariseus no primeiro século. Tem existido pessoas assim desde a queda. Logo, o texto que lemos nos mostra que não apenas entre eles, mas também e até mesmo entre aqueles que deveriam ser considerados como irmãos, há indivíduos assim. Logo, no sermão de hoje, trataremos sobre um mal antigo e persistente, o flagelo da falsa piedade, vivido através de uma falsa religião. Eu peço a você que volte seus olhos, então, para a Escritura, para os primeiros versículos, especificamente para o versículo de número 14, onde Mateus nos diz que vieram a ele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Vejam bem, irmãos, como João havia reunido discípulos ao seu redor e vinha os orientando em sua rigorosa forma de piedade. A essa altura, muito provavelmente, João já estava na prisão, mas e seus discípulos passaram então a acompanhar Jesus, a observar Jesus, principalmente pelo testemunho do próprio João Batista, que o havia apontado como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No entanto, irmãos, vejam, enquanto observavam o comportamento de Jesus, observavam o comportamento dos discípulos de Jesus, acabaram sentindo-se ofendidos e decepcionados, pois viram que nem Jesus, nem os seus discípulos se engajavam na prática religiosa do jejum, como eles deixam bem claro, eles e os fariseus faziam. Observem então que a pergunta que é dirigida aqui por estes a Jesus não tinha como objetivo buscar um esclarecimento, um entendimento do porquê que Jesus agia daquela forma e os seus discípulos. O objetivo que tinham em mente era a crítica ácida, destrutiva. Era uma crítica de reprovação à atitude dos discípulos de Jesus e do próprio Senhor Jesus. Percebam que nessa crítica está também incluído aqui um tipo de juízo. Um juízo que está baseado não na verdade, não na lei, não na palavra de Deus, mas tão somente na prática deles mesmos. Estavam medindo Jesus e os seus discípulos, utilizando como prumo para isso eles mesmos. E isso fica muito claro, irmãos, aqui no texto, quando eles dizem: jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, mas os teus discípulos não jejuam. Ora, irmãos, se tem uma coisa que nós podemos afirmar com toda certeza, é que Jesus não estaria quebrando nenhum tipo de prescrição ou mandamento da lei de Deus. O jejum, irmãos, é algo ordenado por Deus nas Escrituras. Se nós bem nos lembrarmos, no Antigo Testamento, Deus ordenou que seu povo jejuasse no dia da expiação e também ordenou que praticassem o jejum em ocasiões especiais, como, por exemplo, em momentos de grandes e terríveis calamidades. Mas em todas essas situações, tratavam-se de jejuns públicos.
No entanto, aqui não parece que a reivindicação dos discípulos de João Batista seja sobre esse tipo de jejum, mas de um outro tipo de jejum. Um tipo de jejum privado e exclusivo de um determinado grupo ou de determinados grupos de pessoas. E de fato, irmãos, os fariseus tinham uma tradição religiosa de jejuar 2 vezes por semana. E parece então que João estava seguindo essa tradição, pelo menos até certo ponto, de modo que ele e seus discípulos jejuavam mais do que a maioria dos judeus. Alguns eruditos vão dizer que os discípulos de João costumavam jejuar até 3 ou 4 ou até mesmo 5 dias em uma semana. E isso evidenciava um grande problema, irmãos. E tanto eles como os fariseus estavam presos, amarrados a certos ritos religiosos, a certas doutrinas de homens que tinham apenas a aparência de piedade, mas que não traziam ganho nenhum para a alma destes. Sendo assim, por perceber esse erro, é que Jesus então responde aos discípulos de João, dizendo, vejam aí o versículo 15. Podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Percebam que a resposta que Jesus dá aqui é uma resposta metafórica, irmãos. É figurada. E carrega um forte significado histórico redentivo. Isso porque, frequentemente, ao longo do Antigo Testamento, nós vemos a prática do jejum sendo associado, em primeiro lugar, ao luto pela morte, por exemplo, de um monarca. Como em 2 Samuel, capítulo 1 e versículo 12. Onde Samuel nos diz que prantearam e choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. Em segundo lugar, jejuavam também como sinal de arrependimento, como em 1 Reis, capítulo 21 e versículo 27, que trata do jejum que praticou o rei Acabe. Diz a Escritura, sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo estas palavras, rasgou as suas vestes e cobriu a sua carne de saco e jejuou, e fazia e jazia em saco e andava mansamente. Mas não apenas esses dois motivos ou essas duas razões nos são reveladas no Antigo Testamento para a prática do jejum. Também era feito um jejum por lamento, como em Neemias 1:4, quando ele recebe a notícia que chega de como se encontrava Jerusalém. Ele diz que, ouvindo estas palavras, assentou-se, chorou, lamentou por alguns dias e jejuou, orando perante o Deus dos céus. Mas há também ainda o jejum que acontecia, irmãos, por livramento de uma ameaça terrível, de um mal terrível, como podemos ver no jejum nacional que teve proclamado pela rainha Esther, no capítulo 4 e versículo 3, onde é dito que em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. Logo, em todas as ocasiões, são situações que, em sua grande maioria, era registrada com choro, com lamento e contrição, profunda contrição. Jesus está dizendo a eles que o momento não é oportuno para isso. E ele vai contrapor isso com uma ilustração. Ele vai contrapor esse momento de luto, de sofrimento, de contrição, com uma festa de noivado, com uma festa de casamento. Vejam aí que ele estava em uma festa de casamento, e uma festa de casamento era um momento de alegria, era um momento de celebração. Manifestamente não era um momento para jejum, não era um momento para lamento, não era um momento para tristeza, não era um momento para luto.
A grande pergunta que surge então, quando Jesus fala desse casamento, é quem era o noivo? E quem era a noiva? Ora, Jesus se apresenta como o noivo, o que era muito apropriado, porque Deus chamou Israel de sua noiva. Os irmãos devem lembrar da profecia de Isaías, capítulo 62, versículo 5. Deus enviou o seu filho como noivo de seu povo. É por isso então que Jesus diz aos discípulos de João: o noivo está presente. Não é um momento para se lamentar. Não é um momento para jejuar. Mas um momento para regozijo. Um momento para alegria. Por quê, irmãos? Nós tratávamos sobre isso pela manhã aqui. Porque a promessa de Deus havia se cumprido. O que Abraão e Sara fazem quando Isaac nasce? Quando Deus cumpre a promessa que havia feito? Se alegram com a chegada do filho da promessa. E estes não haviam entendido isso. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: aqueles homens, que se eles realmente entendessem o que estava acontecendo, eles não pensariam que era um momento para o lamento ou o luto, mas um momento para o regozijo. Ao que então prossegue o Senhor Jesus dizendo: dias, porém, virão em que lhe será tirado o noivo, e então jejuarão. Percebam que nessa sentença, irmãos, Jesus fazia menção claramente àquilo que o esperava. Ele iria padecer. Ele iria sofrer. Ele iria ser morto. E esse momento estava se aproximando, estava chegando, mas ainda não havia chegado. Percebam, irmãos, que o Novo Testamento não determina um tempo específico para que os cristãos jejuem. Mas ele nos mostra que determinadas ocasiões tornam-se propícias a ele, como, por exemplo, a busca pelo consolo do perdão quando se comete um pecado grave e terrível. A luta contra um determinado pecado pelo qual Satanás constantemente e a nossa velha natureza procura nos seduzir sem trégua. Ainda ocasiões que envolvem algum tipo de bênção espiritual ou livramento de algum tipo de juízo temporal, bem como calamidades enfrentadas pela Igreja de Cristo ou pela nação. Eu lembro que na época da pandemia, a Igreja Presbiteriana do Brasil convocou todos os membros das igrejas a jejuarem pela morte daquelas milhares de pessoas. Logo, irmãos, Jesus não estava abolindo o jejum, como alguns gostam de interpretar esse texto. Jesus apenas estava colocando as coisas em seus devidos lugares, ensinando aqueles homens a correta observação do mesmo, ensinando aos discípulos de João Batista que vinham acompanhando acerca de quem ele era e do que aquele momento era propício, e que eles estavam deixando passar e de se regozijar juntamente com ele, porque não estavam o reconhecendo como de fato quem ele era. Sendo assim, então, tomando emprestado algumas ilustrações da vida comum do dia a dia, ele passa então a exortá-los, dizendo, vejam aí os versículos 16 e 17, ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. O que Jesus queria dizer com isso, irmãos? Para aqueles homens, por meio dos dois exemplos que são extraídos aqui por Jesus, daquilo que acontecia no cotidiano daquele povo,
Jesus evidencia aqui quão impróprio seria que os discípulos agora jejuassem, irmãos. Como se com a vinda de Cristo houvera descido sobre eles uma terrível calamidade. Não foi isso. Assim ele pede então aos homens de João que considerem o que aconteceria se uma roupa velha fosse remendada com um remendo de pano novo. Ora, era do conhecimento popular, e até em nossos dias, que quando uma vestimenta consertada fosse lavada, o pano novo encolheria pela primeira vez, rasgando o tecido já encolhido da vestimenta. Assim, o rasgo da vestimenta seria ainda pior. Logo, ninguém faria tal coisa. Era um conhecimento comum de todos eles. E também evitado por todos eles. Mas parece que eles não entenderam, e Jesus então continua, ele diz, nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Ora, quando o vinho era feito e começava a fermentar, ele era colocado em odres feitos de peles de animais. Geralmente eram peles de cabras. Porque a pele de cabra ela tem uma certa elasticidade. E sendo assim, conforme a fermentação continuava, o odre novo podia se expandir para acomodar os gases que escapavam durante aquele processo. Mas se o odre era velho, tudo aquilo para o qual ele podia se expandir já havia expandido. Então, quando começasse a fermentação e os gases começassem a enchê-lo mais ainda, eles se rompiam. E se perdia tanto o odre quanto o vinho. Porque os odres velhos já não tinham mais a mesma elasticidade. Com a fermentação, eles explodiriam, rasgariam. Mais uma vez, eles sabiam disso. O problema era conhecido deles. E ninguém colocava vinho novo em odres velhos. Desse fato surge então uma questão, irmãos. O que de fato então Jesus queria ensinar aqueles homens com essa resposta? Qual era mesmo o ponto que ele queria chegar? Ora, Jesus estava querendo mostrar para aqueles homens que uma nova era, uma nova aliança havia chegado. E ele havia vindo para trazer uma mudança radical, tão radical, que não era mais possível continuar com velhos costumes propugnados por homens. Jesus disse aos discípulos de João que uma mudança fundamental havia acontecido. Ele estava sutilmente dizendo a eles que o Messias, por quem os judeus oravam há milhares e milhares de anos, havia finalmente chegado. Sua vinda trouxe cura aos enfermos, libertação aos endemoniados, liberdade das preocupações aos angustiados, purificação dos leprosos, alimentação aos famintos, restauração dos inválidos e, acima de tudo, salvação aos perdidos em pecado. Logo, não era hora de se preocupar com o jejum. Era hora de observar a mudança. Regozijar-se em Deus e rendendo ações de graças. Jesus estava mostrando àqueles homens que a salvação que ele trouxe não estava em sintonia com os costumes dos homens, cuja alegria havia sido excluída. E que isso era especialmente verdadeiro no tocante aos seus discípulos. Os homens que se mantinham na mais íntima relação com ele. O vinho novo do resgate, irmãos, e as riquezas para quantos estavam dispostos a aceitar essas bênçãos, mesmo para publicanos e pecadores, deveria ser derramado nos novos odres da gratidão, da liberdade e, principalmente,
principalmente da adoração espontânea para a glória de Deus. Adoração espontânea para a glória de Deus. Sabe, irmãos, pastorear uma congregação pequena como a nossa tem suas vantagens. Não apenas por conhecer cada um de vocês, de ter a alegria e o privilégio de poder chamá-los, cada um pelo nome de vocês, e saber, de um modo geral, como cada um de vocês são. Não apenas por isso, mas porque também o Senhor me permite acompanhá-los ao longo da corrida que temos corrido. E geralmente, na segunda-feira, eu gasto um tempo pela manhã em minhas orações para lembrar de cada um de vocês. Lembrar daqueles que eu pude olhar no olho no domingo pela manhã, no domingo à noite, e também me lembrar daqueles que eu não pude encontrar. Aqueles que não atenderam a santa convocação de Deus para ajuntamento solene no dia do Senhor. Então, de um modo geral, eu procuro, então, demonstrar preocupação com esses irmãos, e não era de se esperar algo inferior a isso por parte de um ministro que foi vocacionado para isso. Preocupação com a ausência desses irmãos no dia do Senhor. Exceto com aqueles que previamente justificam a sua ausência de modo antecipado, quer seja por uma enfermidade, ou quer seja por uma viagem. Assim, então, eu procuro mandar mensagem ou ligar para os demais para saber o que os impediu de juntar-se a Cristo e todos os demais irmãos na congregação local para adorar a Deus no seu santo dia. E é interessante porque as respostas sempre chegam com justificativas. Infelizmente, não poucas vezes, implausíveis e inaceitáveis. E sendo honesto, irmãos, eu digo a vocês, até mesmo pecaminosas. E quando eu falo dessas ausências, de fato, há ausências pontuais, justificáveis, uma grave enfermidade, um acidente, um socorro que foi prestado a alguém. Eu não estou falando desse tipo de ausência. Eu estou falando de pessoas que não são assíduas. Pessoas que têm dificuldades e impedimentos constantes para se fazer presentes no dia do Senhor. Sem negar que há casos graves de pessoas que são impedidas de fato de estar aqui. Logo, eu me refiro a pessoas que ao longo da vida desenvolveram um hábito religioso. Sabe aquele hábito religioso de se fazer presente em uma cerimônia religiosa e achar que cumpriu com o seu papel espiritual, que é suficiente? Pessoas assim, vejam bem, estão satisfeitas, por exemplo, em ir um culto em um único mês, um culto por ano. Eu lembro de uma senhorinha, e isso foi um diácono que chegou para dizer, e sempre tinha a desculpa da idade. Eu não consigo andar, eu não consigo nem ficar sentada. E quando eu ia visitá-la, sempre estava deitada. Sempre. E um dia, um dos diáconos da igreja foi deixar uma encomenda para ela. E à frente da casa dela, você via a casa inteira. E ele, olhando pelas frechas, bateu palma, chamou. E quando ela viu que era o diácono da igreja, ela saiu correndo. E se jogou em cima da cama. Pessoas assim, irmãos, são pessoas religiosas. Não somente isso. Acham que vir para a igreja já cumpriu com o seu papel espiritual.
Essas pessoas geralmente, por suas ausências, começam a dar desculpas randômicas. Eu já falei sobre isso aqui, né? Já falei sobre desculpas randômicas. Falta um domingo, falta o outro domingo, e assim, na segunda-feira tem sempre uma desculpa, né? Eu lembro de uma família que eu ligava, aí o marido dizia: não, é porque a minha esposa adoeceu e eu não queria deixar ela sozinha. Aí no domingo seguinte era um dos filhos. No domingo seguinte era o outro filho. Aí no domingo seguinte era ele. Aí quando zerava a família, começava tudo de novo. Desculpas randômicas. Vejam, são desculpas randômicas para justificar suas constantes ausências, como se isso bastasse para que essas pessoas se sentissem bem com Deus. Eu acho que elas pensam assim: não, eu já disse para o pastor, eu já me justifiquei, então está tudo certo. Está tudo certo. Esquecem de algo primordial. Aquilo que os meus olhos não podem ver, os meus ouvidos não podem ouvir, Deus pode. Deus sabe. Deus sabe quando nós mentimos, quando nós planejamos mentir. Deus sabe quando damos desculpas esfarrapadas, a intenção de nosso coração. Deus sabe. E se não tememos a Ele, irmãos, certamente não temeremos a nenhum homem. E é exatamente aqui que se encontra a gravidade do problema. Porque o que Jesus estava falando para eles mesmos? Que havia chegado o momento em que cegos e coxos, cegos voltariam a enxergar, coxos voltariam a andar, pecadores seriam reconciliados com Deus, seriam livres e, principalmente, seria gerado em seu coração o desejo espontâneo para adorar a Deus. Mas e estes, irmãos? E estes? Por isso que eu digo que é o mais grave problema, porque são pessoas que já não conseguem mais enxergar isso ou essas coisas como sendo pecado. Pecado. Eles têm um senso religioso no seu ser, mas não tem a religião propriamente dita, não tem o evangelho em autoestima, não tem Cristo como seu Senhor. Quer ver como isso é verdade? Vocês hoje aqui, sondem o coração de vocês nessa noite e respondam com sinceridade. E larguem mão de respostas prontas. Diga o que realmente está no seu coração, no âmago da sua alma. O que te faz vir à igreja todo domingo? O que te faz estar aqui domingo pela manhã e domingo à noite? Acredito que essa pergunta é fácil de ser respondida para quem é assíduo e sabe bem a razão que lhe motiva a querer estar aqui nos ajuntamentos solenes no dia do Senhor. Mas para os que não são assíduos, a pergunta talvez se torne melhor se for inversa ou reversa. O que te desmotiva ou impede de vir à igreja no domingo, todo domingo, dia do Senhor? Pare e pense. Na sua cabeça, várias coisas se passaram, porque todas essas coisas são maiores para você que o amor que você diz sentir por Cristo. Todas essas coisas para você possuem valor maior que Cristo. Você teme muito mais perder essas coisas do que desfrutar da graça que Cristo lhe oferece aqui no culto. Entendem agora o que Jesus estava dizendo com... É como colocar um remendo novo em uma roupa velha. Entendem agora porque Jesus chega para aquele fariseu e diz:
É necessário nascer de novo. Essas pessoas têm vivido um evangelho de retalhos, irmãos. Sabe como é que eles se sentem? É assim, tem séculos que não vão para a igreja. Aí um dia assiste uma propaganda ou vê uma senhorinha passando, aí traz aquela sessão hora da nostalgia e diz assim: rapaz, nunca mais eu fui para a igreja. Acho que a minha alma está precisando aliviar um pouquinho. Percebem? A motivação é ela mesma. Não é encontrar Cristo. Não é ouvir a palavra de Deus. É saciar a alma dela. Porque é isso que está em primeiro lugar na vida dela. Isso não é religião, irmãos. Isso não é cristianismo. Essa não é a fé salvífica. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo, em Romanos 13, diz que nós somos chamados para nos revestir completamente de Cristo. Hoje pela manhã eu falava na escola dominical sobre isso, lembram? Eu falava que a queda não retirou de nós a imagem de Deus, mas foi arrancada aquilo que a revestia em nós. De modo que o homem olha para sua mulher, depois que comem do fruto proibido, e percebem que estão nus e se envergonham daquilo. Cristo restaura essas vestes. Percebem? Mas essas pessoas continuam nuas. Deus não nos chamou para nos envolvermos com religiosidade. Deus nos chamou e nos ordena a um compromisso com Ele, do fundo de nossas almas, do âmago do nosso ser. O cristianismo, irmãos, não é algo de meio período. Há realmente um sentido em que é tudo ou nada. Há um sentido verdadeiro e genuíno de que é sim ou não, não tem meio termo. Um sentido que mesmo os discípulos do piedoso João Batista não conseguiram enxergar, não entenderam. Isso me lembra a história de um determinado bispo anglicano na Austrália, que certa vez teve um jovem aprendiz. Em uma determinada manhã, o aprendiz compareceu no escritório diocesano sem ter feito a barba. O bispo olhou para ele e ficou surpreso e perguntou para aquele aprendiz: por que você não se barbeou nessa manhã? E o jovem então respondeu, com um ar muito piedoso: bispo, toda manhã eu me levanto, oro e espero o Espírito Santo me guiar em tudo que eu vou fazer. Se o Espírito manda eu me barbear, barbeio. Mas se ele não manda, eu não me barbeio. Ouviram a resposta daquele rapaz, o bispo olhou nos seus olhos e disse: meu jovem, percebam a ironia. Meu jovem, permita-lhe então lhe dar alguns conselhos que vão reduzir o seu trabalho e o trabalho do Espírito Santo. De agora em diante, como uma questão de princípio, eu quero que você decida todas as manhãs, quando acordar, que vai se barbear. Está entendido? O que aconteceu aqui, irmãos? Aquele bispo estava ajudando aquele jovem aprendiz a ver que ele não podia fazer essas coisas de acordo com a sua conveniência. Era uma questão de princípio, hábito e disciplina. Assim também é, irmãos, a frequência dos crentes, dos filhos de Deus, à igreja. Princípio, porque é um mandamento do Senhor. Disciplina,
porque é constante. Hábito deleitoso e santo. Irmãos, nós precisamos de ouvir a palavra de Deus. Deus não nos deu meios de graça à toa. Ele sabe que eu e vocês, pecadores, necessitam deles. Precisamos da comunhão com Cristo e com o seu corpo. Esse tipo de disciplina é o que precisa marcar cada aspecto da vida de um cristão. Logo, Cristo estava ensinando aqueles homens da necessidade que eles tinham de se revestir da verdade de Deus e não dos homens. De cumprir com aquilo que o Senhor havia ordenado e não os homens. De realizar toda a vontade de Deus e não dos homens. De seguir aquilo que tradicionalmente Deus nos revelou na sua palavra e não a tradição dos homens. É disso que ele está falando. De poder enxergar o que está posto diante de nós. Porque Deus não está interessado em adicionar mais uma religião à nossa vida, irmãos. Ele está interessado em nos refazer como seus filhos genuínos, como alvos do seu amor, na pessoa do seu unigênito Filho, nosso Salvador Jesus Cristo. E Ele quer que nós o abracemos, Ele quer que nós o beijemos, Ele quer que nós o adoremos de todo o nosso coração, e não apenas parte dele. Ele quer que dediquemos todo o nosso tempo, e não apenas uma pequena fração. Ele quer que Ele permeie todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos, tudo aquilo em que estamos envolvidos, para glorificá-lo em tudo o que fizermos, e não apenas em alguns aspectos. Como isso tem sido difícil para muitos de entender. E Ele quer que façamos isso, irmãos, completamente. Porque nada além disso servirá. Nada além disso servirá. Mas, pastor, eu sei disso. Mas eu não tenho forças para isso. Deus sabe que você não tem força. E é exatamente por isso que Ele nos deu seu unigênito Filho. Para que, como diz o salmista, Ele seja a nossa fortaleza, o nosso refúgio e o nosso socorro bem presente. Porque aquilo que nos falta, o Senhor nos concede no Filho. Mas o que jamais podemos deixar de reconhecer é isso. Dependemos dele e necessitamos dele. Sendo assim, o que você está esperando? Vamos orar?